Acho que a gente pode começar, né? São 11h15, acho que a maioria dos alunos já está aí. Então, primeiro, assim, vou dar uma apresentada, né, na Léo e no Igor para vocês. A Léo e o Igor são ex-alunos do departamento, né? Ex-alunos de publicidade. A Léo não foi minha aluna, foi aluna do Daniel, mas o Igor foi meu aluno, foi estagiário lá na agência. É, Virou, além de aluno, virou um amigo muito querido. Uma pessoa que eu tenho muito orgulho da trajetória e que eu acho que tem umas coisas bem bacanas para contar para vocês, né? A Léo também. Dessa trajetória, eles se formaram em 2019, então não tem muito tempo, e eles trabalham com essa coisa de produzir conteúdo a partir de dados. Então, isso é a tendência do momento. Eu estava lendo sobre isso mais cedo, umas duas matérias no meio, mensagem que eu depois vou mandar no grupo, falando sobre isso. E eles gentilmente vieram conversar com a gente, contar um pouquinho da experiência deles, contar um pouquinho no dia a dia, né, de verdade, como é que isso funciona, né, além da teoria. E aí é isso, gente, o mesmo esqueminha de sempre, né, a gente tem uma horinha mais ou menos para conversar e aí deixar as perguntas para o final, tá bom? A não ser que seja uma pergunta assim muito importante, assim, que não faça sentido esperar até o final, mas se puder, a gente deixa as perguntas para o final. Ok? Tá com vocês, Léo e Igor. Muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, pela generosidade. Não, sempre estamos aí. Eu já falei, eu adoro ser convidado. Eu, às vezes, me convido para estar aqui, que eu adoro ter esse contato, né? Se não me engano, segunda, terceira vez. Então, gosto muito, porque, como a Bárbara falou, a gente acabou de sair desse lugar aí que muitos de vocês estão, não tem muito tempo. Então, era muito o que eu gostava quando eu era aluno. Então, são experiências e trocas que, para mim, são muito importantes, porque acabava me espelhando. A Bárbara sempre fez muito isso nas aulas, então eu sempre mantive contato com as pessoas que vinham. Então, já deixo também meu convite aberto, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, ou se vocês quiserem me achar para trocar uma ideia, mandar uma mensagem, pode perguntar para a Bárbara. Então, eu adoro essa troca, porque, como a Bárbara falou, é muito importante para a nossa trajetória. Então, começando aqui a nossa conversa, começar primeiro por quem eu sou, né? Eu sou o Igor, formado aqui na PUC também, tenho 26 anos, já trabalhei com mídias sociais, já trabalhei com direção de arte na agência, como a Bárbara falou no comecinho, já trabalhei como designer gráfico lá em Portugal, que eu fui fazer um tempo de design lá em Portugal, então trabalhei com design lá, trabalhei com produção também nas Olimpíadas de 2016, trabalhei na Vela e eu também tenho um podcast, e hoje em dia, como a Bárbara falou, trabalho como analista criativo na Winning. E, bom, falando um pouquinho da... Deixa eu voltar. Falando um pouquinho da própria Winning, a Winning, ela fica localizada na Barra da Tijuca, né, ali no downtown, não sei se vocês conhecem. A Winning vai fazer 6 anos, se eu não me engano. E o que a Winning era e o que a Winning é hoje, né? A Winning, hoje ela é um software, ela é uma plataforma que reúne dados de todas as redes sociais e principalmente de vídeo. A Winning é uma plataforma focada em análise de vídeo online, porque o Jean, nosso CEO, ele acredita muito que o universo da comunicação está no vídeo, porque a gente fala muito de tempo de tela, né? A gente fala que hoje em dia o vídeo ele é responsável pela maior parte de tempo de tela das pessoas. Então, a Winning é focada 100% na produção de vídeo online. Então, todas as plataformas que têm a funcionalidade de vídeo, a gente reúne lá no Winning Insights, que é o nosso software. Algumas estão entrando, como TikTok, Twitch. Hoje em dia, consolidado, a gente tem o YouTube, Facebook e o Instagram, e as outras estão em processo de entrar na ferramenta, estão em processo de estudo. E o que a gente faz, né? A gente usa esse software, que é um software proprietário, para unir esses dados e mapear a cultura. A gente fala que o Winning Insights ele é um grande mapa cultural, né? Onde você tem ali todas as informações de vídeo online do mundo, e a gente tem uma coisa que é o diferencial de muitas dessas ferramentas, que é a forma como a gente organiza esses dados lá dentro. A gente tem uma equipe, e isso foi uma das coisas que assim, explodiu minha mente quando eu entrei, que é uma equipe de taxonomia, que é composta, em essência, por profissionais do universo de letras, do universo de biblioteconomia, de arquivologia. Que elas fazem? Elas pegam esses dados e juntam
eles organizam de uma forma clara e direta para as pessoas que usam o produto para saber quais são os vídeos mais relevantes no universo de esporte. E aí tudo isso baseado nos nossos dados, né? Então, a gente na Winnie tem muito esse trabalho de juntar esses dados e aí criar estratégias de conteúdo que sejam de fato relevantes e chegam de forma relevante para as pessoas, que as pessoas de fato queiram consumir. Então, a Winnie por muito tempo funcionou como consultoria, né? A Winnie a gente usava os nossos dados para criar estratégia para grandes marcas e hoje a gente foca todo o nosso trabalho na parte do software. Então, de vender o software e fazer com que empresas, como a própria Play9, que a Léo está aqui, a gente se conheceu na Winnie, e a Léo trabalhava com a gente, agora trabalha na Play9, que é uma cliente do Winnie Insights e usa o Winnie Insights no dia a dia dela para ajudar marcas e creators a criar conteúdo relevante. E aí, eu trouxe aqui um vídeo para vocês sobre o que é a Winnie, assim, a pessoa que está nesse vídeo, inclusive, é a Marie, que é aluna da PUC, ela ainda está fazendo publicidade com vocês, então ela é parte do nosso time, então talvez alguns de vocês conheçam a Marie, eu vou botar aqui, se tiver sem áudio, por favor, me avisem, porque eu estou de fone, então não sei se vai funcionar. Hi, I'm Marie, and just like you, I'm tired of hitting this button. Come on, we all know brands are creating content people don't want to watch. And that's why we created Winnie, to change this. We are empowering creativity with data in a way you've never seen before. And that's why leading brands, agencies, creators, and media companies love Winnie and are changing the way they create. Winnie Insights Artificial Intelligence will help your team to discover what the different audience out there really want to watch. We gather in one place the data from major online video platforms, showing what are the hot topics, formats, and creators that your target chooses to watch. It's like magic. Now you can be only 1 or 2 clicks away from understanding what's really going on in culture. When you have amazing data-driven insights from the beginning of your creative process, it changes everything. Your team will simply work better, create more precise and relevant briefings, inspire your creative team with insights, reference, and trends that are amazing. Speed up the approval process, and most importantly, build relevant channels with engaging audience, just like the best creators in the world are doing. And all of it with a creative-friendly data platform, completely designed to improve your creative process. Give it a try, get in touch, and transform the way you create. Amazing ideas are waiting for you here at Winning Insights. Bom, acho que, como a gente só tem essa versão em inglês, a gente está trabalhando na versão em português ainda, mas eu botei ali a legenda. Mas é exatamente isso, como a gente funciona na Winnie, como é o nosso dia a dia de trabalho, é isso, é tentar trazer esse universo dos dados para a criação de conteúdo, porque, de fato, ele facilita muito. É o que a gente sempre tende a dizer, é que você trazer os dados para o começo do processo, ele te ajuda muito a não ter refações no futuro, porque você já parte de um ponto em que você sabe o que a sua audiência gosta, o que a audiência está escolhendo assistir, não necessariamente só o que ela gosta, mas o que ela está gastando seu tempo, aonde ela está investindo ali o seu tempo, e aí você consegue produzir coisas muito mais relevantes, e não só, por exemplo, para marcas e em geral, que só produzem anúncios e coisas que as pessoas às vezes nem querem ver. Então, aqui a gente, de fato, o nosso propósito é esse, tornar o seu processo criativo um pouco mais fácil. E aí eu trouxe um outro vídeo que saiu essa semana, e não está disponível, vou entrar no YouTube direto, que foi um vídeo que a gente lançou justamente falando sobre o nosso último report, que a gente produz reportes lá na Winnie, né, a partir do meu time, a gente produz reportes sobre o que há de relevante na cultura, e aí a gente lançou recentemente o vídeo sobre Dia das Crianças, e ele não está mais aqui, não sei porquê, mas eu posso mostrar outro para vocês. Mostrar esse aqui, que foi um vídeo que foi o nosso primeiro vídeo report que a gente fez. Então, fala um pouco de como o universo online se comporta em relação aos esportes no Brasil. Então, esse aqui foi um dos primeiros e, assim, um dos nossos melhores conteúdos até hoje, repercutiu super bem, e a gente explica mais ou menos como que os dados nos ajudaram a chegar nisso aqui também. No mundo dos esportes, as regras do jogo mudaram. Os fãs consomem sua paixão de um jeito diferente. Uma nova era de conteúdo está em campo, diversa, misturada, líquida, descentralizada, na disputa pela atenção das pessoas.
Nada é mais importante do que ser relevante. E quem aprender rápido a jogar esse jogo... Bom, vamos para mais um episódio de Pinta em Casa aqui. Tem muitas chances de ganhar. Quer entender essa nova dinâmica? Então vem com a gente. Dados mostram que os fãs de esporte adoram quando a sua paixão se mistura com outros universos da cultura pop, como games, moda e beleza. E são os perfis independentes que estão conseguindo se destacar nesse novo campeonato. Vamos ao exemplo do 433, um perfil independente com mais de 29 milhões de seguidores. A princípio, isso não parece muito comparado a perfis como o do Cristiano Ronaldo, da Nike e da Juventus. Mas quando comparamos o número de curtidas desses 4 perfis nos últimos 6 meses, vemos que a história não é bem assim. O perfil deles no Instagram tem o quádruplo de curtidas em relação ao Cristiano, mesmo sendo 8 vezes menor do que ele em número de seguidores. Diferente dos perfis tradicionais, os independentes estão focados mesmo naquilo que não rola dentro das 4 linhas. É a vida fora de campo que vira conteúdo altamente engajador. E um dos segredos para dominar esse jogo é entender sobre formatos. Por exemplo, reaction. Quando olhamos para a performance de vídeos de reaction dentro do mundo dos esportes, vemos que esse formato parece não ter limite. De março a junho de 2020, o engajamento médio com esse tipo de vídeo teve um aumento de 66%, passando de 1,5 milhões para 2,5 milhões. A espontaneidade é o que vale nesse tipo de conteúdo, seja ela de um jogador, de um treinador ou de qualquer pessoa que viva o esporte intensamente. Mas e quando o esporte extrapola os seus próprios limites? Cada vez mais jogadores de diversas modalidades. Bom, o vídeo é um pouquinho longo, o outro era mais curtinho, então depois se vocês quiserem ver, tá lá no nosso canal da Winning, exatamente sobre isso que a gente vem falando, né? Sobre como, ainda mais no universo dos esportes, acaba sendo mais fácil a gente entender de fato o que a audiência quer assistir para a gente sair desse lugar mais tradicional da comunicação, principalmente no universo do esporte que a gente já conhece. E aí, como falei, a Léo trabalhou com a gente na Winning também há muito tempo, então agora eu deixar esse espacinho para ela falar quem ela é, onde ela está, o que ela está fazendo. Muito obrigada por essa introdução. Bom, toda e qualquer apresentação que eu faço para as pessoas, eu começo explicando que sim, eu sou a Léo e meu nome é só Léo mesmo, para a curiosidade de todos. Não se importem, não tem uma grande história, foi só um momento criativo aí dos meus pais nos anos 90 que eles queriam ser disruptivos. Mas vamos lá, eu também sou formada na PUC, então, como a Bárbara falou, a gente se formou tem pouco tempo, a gente está aí, eu acho que é uma pandemia de distância do momento que a gente se formou, a gente deu sorte de ser, se eu não me engano, a gente foi a última colação antes da pandemia estourar, então, de fato, vestimos a beca, estávamos lá. Eu tenho 24 anos e, como muitas pessoas que passam aí pela comunicação e pela publicidade, eu já trabalhei com social media lá atrás, tipo, no meu primeiro estágio, acho que muitos aprendizados importantes aí sobre o mercado de trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa de mercado, foi uma coisa que eu descobri na PUC mesmo, fazendo a matéria de pesquisa de mercado, que era uma coisa que eu gostava. Eu acho que foi aí que começou a brilhar o meu olho de que possivelmente ia querer trabalhar com pesquisa, assim. Não imaginava que eu ia trabalhar com dados. Se você virar para a Léo de 2015, que estava, sei lá, na escola, e falar, olha, você vai trabalhar com dados. Eu ia falar, eu, de humanos? De jeito nenhum. Eu não vou trabalhar com dados. E hoje estou aqui, trabalhando com muitos dados. Fiquei muito tempo no cargo aí de consultoria estratégica. O que o Igor falou, tem uma trajetória muito longa pela Winning também, foi onde a gente acabou se conhecendo, a gente trabalhou junto por muito tempo. A Winning tem 6 anos, né, que o Igor falou, eu trabalhei lá quase 4. Então, assim, imersão total nesse universo. Eu acho que foi onde eu aprendi mais sobre a importância dos dados, como que a gente olha para eles, o quanto que eles encaixam bem no processo criativo e de planejamento também. E aí, depois que eu saio da Winning, assim, com todos esses conhecimentos na cabeça, eu entro na Play 9, estou lá 1 mês só, então, assim, acabei de entrar, mas é aquilo, trabalho principalmente à distância, 1 mês é uma vida. Então, hoje eu estou lá no cargo de analista de inteligência de conteúdo, o que é um nome muito bonito, mas nada mais é do que eu trabalho com muitos dados, eu tenho um cargo um pouco mais até para o lado de BI, assim, de lidar com os números mais diretamente.
E faço todo esse acompanhamento do pré, do durante, do pós, dos canais e dos influenciadores lá dentro, né? A gente tem toda essa área de inteligência. Acho que você pode passar, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre a Play. Então, assim, para quem ainda não conhece ou não ouviu falar da Play 9, tem um videozinho daqui a pouco que vai explicar melhor, mas eles são um estúdio de conteúdo, em essência. Eles eles têm serviços de toda a cadeia de produção de conteúdo, desde a parte da idealização, de fazer roteiro, de fazer edição e tudo mais, para o momento de pós mesmo, da postagem, do acompanhamento das métricas. Então, enfim, é um estúdio bem completo de conteúdo, muito focado em formatos digitais, então é completamente voltado para as mídias digitais, e principalmente YouTube. YouTube é o grande forte da Play 9. E eu acho que o trunfo deles, assim, acho que como o Igor falou da Winning, que ela olhou assim para esse lado dos dados, né? E aí eu acho que, não só dos dados, mas dos vídeos, acho que a visão da Play 9 sobre isso tudo é sobre influenciadores, que foi por onde eles começaram realmente. De entender que, cara, os influenciadores hoje são as pessoas que têm o maior drive de engajamento e de interação na internet hoje. Eles que estão puxando isso. Até hoje de manhã, coincidentemente, eu vi uma pesquisa falando que eu acho que 70% do engajamento total de 2021, cara, 70% são de influenciadores, né? São de criadores de conteúdo, de pessoas, e não necessariamente de marcas. Então, aí há um tempo, o pessoal da Play 9, até que a Play 9 já foi outras empresas antes, eles tinham isso em mente, de que investir em influenciadores e estar junto com eles era o ideal. E eles fazem isso, assim, e o grande propósito deles é gerar essa audiência a partir de conteúdos relevantes. Então, eles fazem essa parceria com os influenciadores para gerar essa audiência. Eles focam muito engajamento na importância de você estar produzindo conteúdo relevante, assim, que as pessoas de fato querem assistir, né? O Igor falou sobre isso. Às vezes a gente fala assim, eu quero conversar com um público ali jovem, então eu vou fazer o que o jovem quer. Mas a gente sabe realmente o que o jovem quer, né? Porque se eu perguntar assim, Bárbara, qual tipo de conteúdo você gosta de assistir? Talvez a Bárbara não me conte que ela realmente gosta de ver vídeo de gatinho fofo na internet, né? Adorei ser incluída no grupo dos jovens. Mas, assim, acho que é sempre muito importante a gente parar para analisar o que essa audiência está consumindo e não só presumir o que a gente acha que eles consomem, porque isso faz uma grande diferença na hora de produzir esse conteúdo, para a gente produzir algo que realmente queira ser assistido. E aí eles são hoje a maior network de YouTube no Brasil. Eu recentemente descobri realmente o real significado do que é uma network de YouTube, e nada mais é do que uma empresa que vai ajudar esse criador de conteúdo, até a marca, a não ter que lidar com todas as outras partes, além de produzir conteúdo, né? Porque quando você está no YouTube, você tem que ter um canal, você tem que lidar com a burocracia, tem que planejar quando o conteúdo vai subir, fazer thumb, editar, enfim, acompanhamento de métricas. E a Play 9 entra nessa parceria aí com todos os talentos da casa para cuidar de tudo isso e deixar eles focados em, de fato, criar conteúdo, que é o que eles são especialistas. Enfim, então acho que esse é um resuminho um pouquinho sobre o que é a Play 9, e eu acho que essa força aí de vir de influenciadores vem também de um dos donos, que é um grande influenciador de YouTube, que é o Felipe Neto. O Felipe Neto é um dos donos da Play 9. E eu acho que tem um videozinho aqui que vai explicar um pouquinho mais sobre ela, quem são os talentos da casa, só para vocês entenderem um pouco mais. Igor, acho que está sem som. É que você está no mudo. Boa. Amores do John! Você não acha que se tiver ficado mais cebola? Ninja! Eu sou o Felipe Neto. Sejam todos bem-vindos ao Show do Enem! Meu fotógrafo tá aqui. Irmão, você tá parecendo clickbait barato de YouTube. Chica Xavier, um infinito de amor nos espelhos. Me inspirar. É tudo nosso. Mamãe, tudo bom de carne! Curte, compartilha e ativa o sininho. Menino bonito. Menos emoção e mais razão. Espero que você esteja em casa e fique em casa, #comigo.
que é isso aqui? O Felipe Neto aqui, gente! Dale! Um ovo de galinha feliz. Ainda estou pensando o que eu vou fazer. Meu Deus, Sou muito rápido. Black Friday. E aí, acho que desse resumo aí do que é a Play 9, do que ela entrega, assim, onde que entra o meu trabalho hoje, assim, no dia a dia? Cara, em muitas partes, honestamente, você pode usar dado para tudo. Essa é a resposta que eu tenho, assim. Mas hoje, assim, quando eu uso o Insight, que o Igor falou, hoje eu saí da empresa para virar cliente. Eu uso muito numa parte de pré, então quando alguém quer pensar num conteúdo sobre uma data, então Halloween chegando, você quer pensar sobre isso, ou até um canal específico, a gente está chegando aqui com um canal que é sobre esporte, o que está acontecendo no universo do esporte. Então, antes de você criar um conteúdo, eu consigo fazer todo um mapeamento prévio sobre o que está engajando, quais são os formatos relevantes, quais são os assuntos, quem são os influenciadores em alta de cada universo. E eu acho que o Insights ele entra perfeitamente nesse sentido, né, para ajudar a fazer esse mapeamento cultural, esse mapa. Mas eu também trabalho muito na parte do pós, né, do acompanhamento, dos canais, por exemplo. O que as pessoas estão postando que está dando certo, o que não está dando certo, e tentar entender o porquê, né? Assim, é realmente ter clareza sobre isso. E aí, meu trabalho hoje na área de inteligência perpassa um pouco isso. Eu faço acompanhamento de um canal específico, mas ajudando alguns outros com esses inputs. E aí, Igor, quer puxar o debate do que Bom, com certeza, com certeza. Eu acho que esse finalzinho do vídeo da Play 9 é muito do que a gente veio falar aqui, né? Ele fala ali de duas coisas muito importantes, né? Que eu acho que é para o nosso universo, para a minha parte aqui de criação de conteúdo em cima de dados, e ali para o Léo também na parte da análise, que é autenticidade e relevância para você gerar engajamento. Então, são dois pilares, assim, que a gente, tanto na Winning quanto na Play 9, existem, né? Que para a gente, de fato, produzir um conteúdo que engaja, a gente tem que desenvolver um certo nível de relevância, e para isso a gente tem que produzir conteúdo autêntico, né? Porque acho que um dos grandes problemas da publicidade hoje em dia, né? Eu adoro essa matéria aqui do New York Times, depois posso mandar para vocês, que é o mercado de publicidade tem um problema, né? As pessoas odeiam anúncios, as pessoas não aguentam ver anúncios, né? Como a gente viu ali no vídeo da Winnie no começo, eu acho que todos vocês, pelo menos hoje, apertaram esse botão em algum momento. Então, é uma das coisas que nós, como profissionais da comunicação, apertamos esse botão ainda, e isso não é responsabilidade nossa, isso é muita responsabilidade de quem cria esse conteúdo também, que não faz esse conteúdo pensado de fato para a sua audiência, não faz um conteúdo hoje que de fato seja relevante, né, e talvez um conteúdo pouco autêntico. Então a gente está de fato saco cheio de apertar esse botão, porque hoje em dia a gente vive num mundo de conteúdo ilimitado, né? A gente sabe, eu estava debatendo isso com a Léo esses dias, da quantidade de serviço de streaming que a gente tem hoje, é inimaginável. Acho que eu assino todos e o conteúdo é gigantesco, seja no YouTube, seja Netflix ou Disney Plus, a gente tem muita coisa, só que a atenção da nossa audiência, ela é limitada. Isso a gente nunca pode perder de vista. Por mais que tenha muito conteúdo, a atenção do nosso telespectador ali, do nosso receptor da mensagem, ela é limitada. Ele quer ver, e quanto mais disponibilidade de conteúdo, mais ele vai querer assistir o que ele quer e a hora que ele quer. Então, para isso, né, a gente vê que marcas gastam bilhões e bilhões de dólares em estratégias de conteúdo que são irrelevantes. Como eu falei, a gente sempre cai nesse pular anúncio. Então, como que a gente subverte essa lógica, né? Então, aqui é nesse momento que a gente fala de como os dados, eles entram no nosso processo criativo, né? Então, eu trouxe aqui... Pode falar, Léo. Perdão, acho que a gente está com um delay aqui.
Mas eu gosto muito dessa matéria, dessa provocação que você traz, até porque a gente está aqui dentro, né, do curso de comunicação, olhando até para muitos alunos que vêm da publicidade e aí, o desespero, tá? Então, ninguém mais aguenta ver anúncio e comercial. E eu acho que isso faz parte de uma lógica que vem mudando também como a gente pensa a publicidade. A gente sair um pouco desse lugar de, tipo, fazer anúncios e comerciais e coisas que são interrupções. A gente está acostumado a ver, a gente está vendo uma programação na TV, vem um comercial que interrompe. Ou a gente está assistindo um vídeo no YouTube e, mais uma vez, um anúncio que interrompe. E mudar essa lógica, assim, de trazer os dados para o processo criativo, para a gente entender o que as pessoas querem assistir, para a gente produzir coisas que são relevantes para elas. E não só, tipo, vou produzir um comercial divertido, mas a gente colocar as marcas num lugar de entretenimento, ou até num lugar funcional mesmo, de ajudar pessoas. Eu acho que agora, né, tudo isso que a gente está passando na pandemia, a gente conseguiu ver algumas ativações de marcas que entenderam, tá, qual é o meu papel, onde eu preciso estar hoje. Então, não é só, tipo, se validando como marca ali num comercial, mas falando, eu vou ajudar na produção de vacinas, eu vou ajudar com cooler para deixar, fazer o transporte das vacinas. Então, assim, eu acho que existe uma gama de lugares em que as marcas podem se inserir, e não só no lugar de comercial e publicidade que interrompe, e começar a pensar nisso exatamente no processo criativo. Os dados ajudam, principalmente pelo lado do entretenimento. E aí eu acho que... Exato, e a gente pensar cada vez mais, isso é uma das coisas que a gente tem ali como objetivo na Winnie, e a Play 9 é um exemplo clássico disso, é como tornar essas marcas criadores de conteúdo, como tornar marcas verdadeiros publishers, marcas que produzam conteúdo, como a Léo falou, não interrompem o nosso dia. Elas entram na roda não para te fazer um anúncio, te vender alguma coisa, elas estão ali te entregando conteúdo. E aí, quando isso acontece de forma natural, por isso que eu trouxe um case aqui que foi até a Winnie fez parte do processo criativo, os dados da Winnie foram usados no processo criativo para mostrar para vocês o como é possível, assim, né? Como a Léo falou, o cenário, ele é de um primeiro momento, ele assusta, mas é porque a gente está nesse momento, é tudo muito novo, então a entrada dos dados auxilia muito na criação desse conteúdo, então eu trouxe até no Instagram da Winnie, que são 6 motivos que explicam por que Ilhados com Beats conquistou seu feed. Não sei se vocês chegaram a ver, mas teve um reality show feito da Anitta junto com a Skol Beats. Então, aqui, um pouquinho da nossa análise e até a narração é minha. Então, vocês vão ouvir minha voz de novo. 6 motivos que explicam por que Ilhados com Beats conquistou seu feed. Reality show, o formato do momento. Programas de TV são o 5º assunto com maior engajamento médio no Brasil, e seus conteúdos mais relevantes são de reality show. O fenômeno das casas de creators. São lugares onde influenciadores moram e produzem conteúdo juntos, e estão conquistando muito espaço em todas as plataformas. A ideia é certa, no momento certo. A marca já é referência no carnaval, e mesmo sem festas rolando, a Beats conseguiu levar a folia para sua audiência em casa. Um grupo bom e solteiríssimo. Namoro é um dos 10 tópicos que mais movimentam a internet. O brasileiro adora chipar e acompanhar a vida amorosa dos famosos. E assim nasce o público que você realmente quer assistir. Marcas e creators produzindo entretenimento sem interrupções. Tudo isso comandado pela patroa. A gente sabe que com ela sempre dá o que falar. E foi assim que a @BeatsOficial parou a internet e conquistou mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram. Bom, é como a gente falou, né? Como os dados vêm para esse processo, e aí a Skol Beats de fato se tornou a primeira marca de bebidas no mundo a atingir a marca de 1 milhão de seguidores. E como eles fizeram isso? Produzindo conteúdo que as pessoas querem assistir. Não produzindo... tem uma frase muito marcante, a gente tem um podcast lá na Winnie que a gente recebeu a Kim do TikTok, que ela fala, don't make ads, make TikToks. Você produzir conteúdo, você não fazer anúncios, assim, trazer essa audiência para dentro do seu processo. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode também aproveitar para, já que você já está com a tela aí compartilhada, de mostrar um outro exemplo, né, num outro lugar, que é o canal de YouTube da Prime Video. A Amazon Prime Video é um dos clientes da Play, especificamente Prime Video, o serviço de streaming deles. E a gente consegue ver que tipo, esses grandes streamings estão começando a produzir mais conteúdo sobre as séries e filmes que eles têm em catálogo, né? Então, assim, mudar um pouco a lógica de sair do, tipo, meu YouTube só tem trailer e teaser, divulgando o que eu tenho, para, tipo, como que a gente aproveita isso para produzir conteúdo que as pessoas queiram assistir. E eu queria... Tá, conseguiu entrar no canal? Eu queria mostrar um vídeo específico para vocês que rolou na semana passada, se eu não me engano,
que é com o Rafa Vicente, que é sobre Crepúsculo. Crepúsculo chegou como um novo... A Amazon Prime tá com todos os filmes de Crepúsculo no catálogo, e eu achei uma solução muito divertida e inteligente de, cara, como que eu vou divulgar Crepúsculo em 2021, que ninguém liga mais para filme, só tem vídeo na internet, que é tipo esculachando e zoando e fazendo paródia. Então, como é que a gente fala que chegou num catálogo um filme tão datado, velho, que teoricamente talvez não faria tanto sentido para o pessoal assistir? Então, eles usam, assim, fazem todo um estudo, entendem o que eles podem fazer em relação a isso, chamam um influenciador que está em alta, que é o Rafa Vicente, um cara tipo, extremamente criativo, com números de engajamento muito relevantes, junto com uma produção forte e, bom, fazem um vídeo, na minha opinião, genial e hilário. Se você quiser, você pode rodar um pouquinho, não precisa rodar o vídeo todo não, Igor. Meu Deus, tá tão frio aqui no Rio que eu tô me sentindo em fogo. Tô tanto tempo sem pegar sol que eu acho que eu tô virando uma vampira. Não é possível. É porque Crepúsculo acabou de chegar no catálogo do Amazon Prime Video. Oi, pessoal, eu sou Rafael Vicente, estou aqui com a minha família a convite do Amazon Prime Video para estrear um novo quadro aqui no canal, que é o Made in BR. O que é o Made in BR? Nesse quadro vão ser recriadas as cenas mais icônicas das séries dos filmes que estão lá no Amazon Prime Video. E o primeiro episódio não poderia ser nada mais nada menos que Crepúsculo. Ele não é maluco, ele tá me vendo? Ah, sim. Senhorita Swan. Reservei um assento para você bem aqui. Vamos entrando, vamos tentando seguir até pegar a coisa. Você tem algum problema comigo? Você pede a churrasco. E eu gosto muito desse exemplo porque, em essência, a gente está falando de um canal de marca, divulgando um título novo que está no catálogo deles. Mas ao invés de fazer isso como só uma promoção, um conteúdo que você vai olhar e falar assim, Crepúsculo chegou, eles investem em formatos próprios. O Made in BR é um dos formatos que o canal da Prime Video tem, entre vários outros, e o foco deles é sempre em produzir conteúdo e não produzir propaganda para os filmes. Eles têm esse direcionamento muito claro, e eu acho que isso se reflete nos números também, quando a gente vai olhar para esses vídeos, assim, comparando para o próprio canal, para ser um canal de marca, no crescimento de você ter um vídeo em uma semana. E é sempre importante a gente lembrar para quais métricas a gente usar, né? Tipo, a gente pensa no YouTube e fala de vídeo, a primeira coisa que vem na cabeça são as visualizações. Mas quando a gente compara ali o percentual de curtidas versus o de dislike, o número de comentários, isso tudo começa a trazer um cheiro para a gente de que esse conteúdo ele foi além de um conteúdo passivo, né, que a gente só assistiu, mas que ele de fato fez com que as pessoas agissem de alguma maneira para interagir, o que é uma coisa muito importante quando a gente está olhando para conteúdo, né? Não é você sair do lugar de só assistir, que eu acho que é a ação mais fácil que a gente faz com os conteúdos, e partir para curtir, para comentar. Isso faz uma diferença enorme. Exato, e aí só interrompendo a Léa um pouquinho, aqui é um exercício que a gente gosta muito de fazer às vezes, né? Então, quando a gente está olhando esses conteúdos, por exemplo, dentro aqui do vídeo da Amazon Prime, a gente vê que tem mais de 2.000 curtidas no vídeo, como ela falou, mais de 205 comentários, que são métricas de engajamento mais relevantes do que apenas o view. Então, a gente faz o exercício para vocês entrarem nessas grandes marcas e olharem isso. Existem grandes marcas com mais de 70 mil visualizações, com 10 likes, 12 likes. Então, isso aqui é uma das métricas, né, quando a gente olha assim de forma mais crua, mas dentro do próprio YouTube, a Léo pode falar mais sobre isso, tem watch time, tem diversas outras métricas e outras análises que a gente faz, mas olhando assim de forma
externa, né? Porque só tem acesso às pessoas que a gente faz o trabalho, mas a gente consegue ver que, de fato, são conteúdos que engajaram a sua audiência, conteúdos relevantes, né? Então, é muito sobre isso que a gente está falando. Até fica como uma dica, que se você quiser entender se um conteúdo, por acaso, teve um impulsionamento financeiro muito grande ou não, a gente consegue ver por esses números, porque o impulsionamento ajuda na parte de visualizações, né? Você vê o conteúdo tem 7 milhões de views, mas quando você tem um percentual ali de curtidas e comentários muito baixos comparado a essa visualização, em geral é um conteúdo que foi impulsionado e não teve um efeito positivo com o público. Então, assim, a gente olhar para a visualização e falar, cara, realmente bombou. E aí tem todo um outro passo de vamos entender se de fato bombou, vamos entender o que gerou para o público. E aí as interações ajudam muito nesse sentido. Isso. E aí, como a gente está chegando já no finalzinho dessa primeira hora, uma das coisas que aprendi muito com Dona Bárbara durante minhas aulas com ela são sobre referências, né? Então, a gente trouxe algumas dessas referências aqui para vocês do que a gente consome em relação a dados, né? Aí tem 3 sites, 2 perfis no Instagram, mas tem muito mais coisa. E, Léo, se quiser falar um pouquinho das referências. Claro, com certeza. Assim, essa parte de referência, e principalmente nesses sites, é importante, porque a gente falou bastante de YouTube. YouTube é uma rede mais estabelecida, né? Existe há mais tempo, a gente tem mais clareza de como funciona, quais são as métricas que existem ali por trás. Mas se vocês pararem para pensar nos últimos 2 anos, a gente tem o TikTok surgindo como uma nova rede que realmente é muito forte e que tem um monte de métricas que a gente não lidava antes. O próprio Instagram apostando em novos formatos, então, tipo, a crescente do GTV, a vinda do Reels. Então, a gente começa a lidar com um monte de métrica e formato que a gente nunca viu antes. Então, assim, e aí, por onde começo? Qual é o cálculo que eu faço? Como eu sei que isso aqui é um bom conteúdo ou não? Então, assim, o MLabs é um site muito legal para ler e ficar atento nisso. Toda vez que eu preciso calcula a taxa de engajamento de não sei o quê. Eu falo assim, então, entro no MLabs para entender qual é o estudo mais recente que vai falar, não, essa é a maneira mais correta da gente calcular. E vocês vão ver que existem ainda muitos debates, tá? Tem pessoas que hoje optam por fazer cálculos de até alcance, etc., de uma maneira X e outra de maneira Y, porque isso tudo é muito recente. Então, a gente trouxe as referências por isso. Eu acho que tá antenado e estudando sobre como que esses algoritmos, essas métricas estão sendo lidadas é super importante. Você ia falar uma coisa? Sim, eu ia falar só pontuar uma coisa, porque isso que a Léo falou é muito importante, assim, é tudo muito recente mesmo, assim. O TikTok saiu agora, então a gente ainda está entendendo como faz essas análises. Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês acompanharam, mas ontem saiu uma matéria, que foi o primeiro estudo que fizeram em relação do impacto da indústria do YouTube no Brasil. E aí eu digo indústria, o PIB brasileiro. E aí o impacto do YouTube foi de 3,4 bilhões em 2020. Mais de 120 mil empregos gerados só com o YouTube. E isso foi a primeira vez que fizeram essa pesquisa. Pra vocês terem ideia de como é recente. O YouTube está aí há mais de 10 anos. Então é tudo muito novo. Como a Léo falou, o YouTube já é mais consolidado que essas plataformas. Mas a gente está sempre aprendendo coisa nova, sempre estudando, sempre olhando, porque as coisas mudam. E ainda mais quando você está falando de Instagram, por exemplo, trabalha muito com algoritmo, as mudanças no algoritmo do Instagram são quase semanais. Então você tem que estar todo dia olhando, e aí o MLabs entra nesse lugar de te ajudar. O MLabs tem outros sites também, mas o MLabs é um dos que a gente mais gosta, né, Léo? Então a gente trouxe aqui para vocês também. Super. Tem o The Pudding também, que a gente trouxe mais como uma referência de uma empresa que faz estudos muito interessantes, baseados em dados, mas eles fazem estudos que a gente não... de uma ótica muito não óbvia. Eles pegam dados de música, eles têm um mapa que eu acho maneiríssimo, que é tipo, quais são os artistas da música mais procurados por cada estado dos Estados Unidos. Então, eles fazem recortes bem inusitados para trazer dado, porque é verdade que a gente consegue ver dado em tudo. O Think with Google, eles têm um blog, tem uma newsletter que é super legal, também falando um pouquinho sobre cultura como um todo, tá? Um olhar mais aberto para isso, mas eles têm um viés de dados ali muito forte. E 2 Instagrams. Esse primeiro Instagram eu gosto muito, é um cara, ele posta todos os estudos. O estudo que eu comentei sobre 70% do engajamento de 2021 vir de creators, é porque eu abri o Instagram no Instagram dele hoje cedo. Ele é um cara que lê muitos estudos sobre análise de dados, marketing digital e tudo mais, e ele traduz isso para o Instagram dele com todas as fontes confiáveis.
Então, é um jeito de consumir isso de maneira mais mastigada. E você quer falar sobre o Decode? O Decode, sim, ele é também um Instagram de análise, ele faz análises semanais, assim, sobre assuntos da internet. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo trocou, voltou para o Manchester United, ele faz uma análise da movimentação na internet em relação aos dados do Cristiano Ronaldo, ou com o Messi. Por exemplo, quando a Simone Biles desistiu de competir nas Olimpíadas, também trazem como isso funcionou. Então é muito legal, porque é isso que a gente falou. Eles sempre trazem análises linkadas ao que está acontecendo na cultura agora. Então, juntando dados gratuitos, né, que eles em geral usam dados do Google Trends, plataformas grátis. Então, é bem legal a forma como eles organizam esses dados e como eles apresentam também. Exatamente. E acho que é isso, pessoal, né? Acho que a gente tá quase estourando um tempinho aí, Bárbara. Acho que foi um pouquinho que a gente quis trazer e apresentar para vocês. E, como falei, aqui os nossos e-mails, se vocês quiserem mandar e-mail, se quiser adicionar o LinkedIn também, Igor Roalho e Léo Filgueiras, então é só procurar a gente. Mas eu acho que por hoje é só, e aí a gente entra na parte de perguntas, que vocês tiverem de dúvidas também sobre dia a dia, sobre o mercado. Então, estamos aí. Exatamente. E teve um detalhe que a gente acabou... Ai, desculpa, Bárbara. Não, pode falar, imagina. Uma coisinha que a gente não falou, e aí eu vou, enfim, sair completamente da ordem da apresentação, a gente falou da importância dos dados no processo criativo, do quanto que facilita, mas tem uma parte também que ajuda muito, que é na validação desses conteúdos que a gente cria. Então, você convenceu o seu chefe de que, chefe, vamos fazer algo com esse influenciador super legal, ele falar, quem é essa pessoa aí? Cara, você tem embasamento de dados, facilita muito nessa argumentação. Você fala, tá, mas olha a taxa de engajamento dele, olha o quanto que ele cresceu, faz um comparativo. Os dados, eles ajudam muito na parte da argumentação também. Então, assim, facilita um pouco o trabalho. Que a gente sempre fala, né? Contra os dados não há argumentos de fato, assim. Quando você vê ali na ponta do lápis a diferença que faz, e é muito fácil, e é mais, como o Léo falou, né? Quase um choque geracional, né? De você trazer dados para dentro desse processo criativo. Então, é muito importante o uso de dados para a gente também validar nossas ideias, né? Para a gente sair muito desse lugar do achismo que ainda predomina um pouco a comunicação. Exatamente. E, assim, também entender... Igor sabe, é mais forte que eu faço muitas metáforas cafonas. Mas é entender que, assim, dados... Eu tenho essa visão na minha cabeça, que os dados, eles são tipo um mapa pra gente, sabe? Não é que ele vai te dar o caminho certo e a resposta certa, tipo, você vai fazer isso aqui, vai bombar. Mas ele te dá opções, ele te dá direções mais seguras, mais certeiras. E aí, a partir, enfim, dos direcionamentos que você tem internamente, do que você estiver fazendo, você entende o que faz mais sentido para sua empresa, para sua marca seguir. Mas eu acho que, assim, eu boto muito usar dados. O processo do trabalho como um todo é isso, ele é um guia, ele é um Waze para mim. Eu queria, primeiro de tudo, assim, mais uma vez agradecer enormemente vocês dois. Acho que vocês conseguiram dar um panorama, assim, de, tipo, na real mesmo, como é que funciona essa história de ficar usando dado? Tá, eu vou usar dado para quê? Né? Você vai usar dado para tudo, né? Tipo, a Léo falou isso, né? Você vai usar dado para tudo. No antes, no durante, no depois, os dados eles vão ser importantes, né? E essa visão também, né, de pensar a cultura, né, de não... Essa coisa do achismo que funciona tanto para o achismo, a gente sempre fez isso e sempre deu certo, eu acho que os jovens gostam disso. Eu acho que jovem vai... Você acha baseado em quê, né? E você pode descobrir coisas completamente diferentes do que estava na tua cabeça a partir dos dados e ser mais assertivo com as suas estratégias, exatamente do jeito que vocês falaram. Então, assim, eu queria agradecer enormemente. Acho que foi muito bacana para todo mundo. Foi um prazer, foi muito bom.